Graça e paz, irmãos. Boa noite, quarta-feira. Mais uma transmissão de mensagem. Hoje em Lucas, capítulo 4, nós leremos dos versículos 38 e 39. Então, Lucas, capítulo 4, versos 38 e 39, falando sobre a necessidade de amar na prática. O amor cristão na prática, tema este que nós temos desenvolvido ao longo do mês de julho, tema este que tem sido assim uma grande bênção na minha vida, espero que esteja sendo também uma grande bênção na tua vida. Então, vamos dar continuidade a essa transmissão na leitura da palavra do Senhor, que está aqui em Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39, que diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Oremos. Querido Deus, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus nós te adoramos, em nome de Jesus nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo nós colocamos, ó Senhor Deus, esta mensagem em tuas mãos. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, ó Pai, nesta mensagem. Te pedimos que o teu Espírito Santo venha presidir esta mensagem. Te pedimos que esta palavra, Senhor Deus, vá a impactar, Senhor Deus, de tal maneira que possa chegar nas nossas necessidades, como cristãos, como adoradores, como aqueles que querem seguir os passos do Mestre Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha presidir esta mensagem. Senhor nosso Deus, fala conosco, Pai. Assim como tem, ao longo dos séculos, falado com tantos e tantos irmãos. Assim como o Senhor tem falado conosco ultimamente. Também te pedimos que o Senhor fale conosco na pregação da Tua Palavra, na mensagem da Tua Palavra, na exposição da Tua Palavra nesta noite, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus também, que ao ouvirmos a Tua Palavra sejamos impactados de tal maneira que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos também praticantes da Tua Palavra, que a prática, Senhor Deus, no dia a dia, na vida cristã, na vida em piedade na Tua presença, dentro da sociedade onde nós estamos, que esta vida seja para a honra e glória do Teu santo nome. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão agora no leito da dor, todos aqueles que estão doentes, ó Pai, passando e precisando de recuperação. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, dê a restauração da saúde, que o Senhor dê a restauração da saúde de tal maneira que haja a saúde perfeita, a saúde completa, Pai. Rogamos ao Senhor por todas aquelas famílias enlutadas, por todas aquelas famílias que perderam entes queridos ao longo desta pandemia, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha consolar, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a nos utilizarmos de todos os meios que estiverem em nossas mãos para divulgar a Tua Palavra, para levar uma palavra de consolo, para levar uma palavra de alento, para levar uma palavra de refrigério, tudo isso baseado, Senhor Deus, na Tua Palavra, na Bíblia Sagrada, Senhor Deus, aos corações daqueles que precisam, Senhor. Nos usa como instrumentos em Tuas mãos. Nós pedimos todas estas bênçãos, ó Pai, confiados e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados irmãos, nós estamos aqui em Lucas, capítulo 4, versículos
38 e 39. Aqui no versículo 38 nós temos algumas informações que nós precisamos levar em consideração acerca de Jesus. O texto nos diz: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Aqui nós temos uma atitude de Jesus que nós vamos dividir em duas partes. A primeira, que é o fato dele ter se levantado da sinagoga, ou seja, ele estava na sinagoga ensinando. Jesus, ele estava na sinagoga fazendo a vontade do Pai. Jesus estava na sinagoga fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Ele, nesta primeira informação que nós temos sobre essa atitude dele, nós vemos essa atitude dele de fazer a vontade do Pai. E isso se encaixa perfeitamente com o que ele disse aos discípulos lá em João capítulo 4, que uma comida ele tinha para comer, que é fazer a vontade do Pai. Então nós encontramos o Senhor Jesus, ele tendo esta comida para comer, que é fazer a vontade do Pai, e ele, ao fazer a vontade do Pai, ele cumpre as profecias acerca de sua vinda, da sua primeira vinda aqui a esta terra, e ele também nos dá o exemplo de que o ensino da palavra é fazer a vontade do Pai, estar à disposição do outro, dos outros, é fazer a vontade do Pai. Se colocar como instrumento nas vidas das outras pessoas é fazer a vontade do Pai. Nós encontramos isto aqui apenas neste levantar de Jesus da sinagoga. Apenas o fato dele estar na sinagoga nos ensina tudo isso. E nós encontramos este contexto aqui. E o texto nos diz que, nos versículos anteriores, que naquela sinagoga havia um homem com um espírito maligno. E ali o Senhor Jesus, ele leva o alívio para aquele homem, ele demonstra a sua autoridade divina. Em última instância, o que é mais importante aqui é o fato de o Senhor ser glorificado, é o fato de o poder do Senhor sobre o espírito maligno ser evidenciado para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Então, ao sair da sinagoga, ele deixa para trás um legado na vida daquele homem e um legado na vida de todas aquelas pessoas que presenciaram o fato e que ouviriam falar do fato. O quê? Que o Senhor estava fazendo a vontade do Pai. Que a vontade do Pai é uma questão de algo que a pessoa tem dentro de si e que isso evidencia na prática em palavras, através do ensino, através de palavras que não sejam reprováveis, através de um linguajar digno e também através de prática, como nós vemos aqui este homem sendo liberto pelo poder do Senhor. O segundo ponto que nós encontramos é o fato de que ele entra em casa de Simão. Ele vai ali à casa de Simão, provavelmente para descansar na casa do pescador. Ele vai ali provavelmente para ter um momento de descanso, para ter um momento de comunhão com a família de Simão Pedro. E o que nós vemos é que na casa de Simão, uma pessoa estava lá. O texto nos diz, no versículo 38, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. Então, ele levanta da sinagoga, ele sai da sinagoga e o segundo ato ele entra na casa de Simão.
Na casa de Simão havia algumas necessidades. Uma delas era o descanso. Muitas vezes, queridos, nós vivemos em uma sociedade e muitas vezes nós temos ou nós tomamos o descanso quase como se fosse um pecado. É quase como se fosse pecado descansar. Então, muitas vezes, nós encaramos o descanso como se fosse algo vergonhoso. O descanso é um mandamento. Entre os 10 mandamentos, lá na lei de Moisés, o descanso faz parte. É uma ordem do Senhor. Quando a igreja surge, quando o Senhor, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, e na plenitude dos tempos, Jesus oferece a si mesmo como uma oferta perfeita na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, aí a igreja passa a reunir-se aos domingos, muda apenas o dia, mas o descanso continua sendo necessário. É necessário nós encararmos que muitos cristãos procuram ter uma vida piedosa em outras áreas e se esquece que não descansar é pecado, né? Então aqui nós vemos Jesus indo para a casa de Simão, provavelmente para esse momento de descanso. Ele sai da sinagoga, então ele agora vai para a casa de Simão para desfrutar de um descanso, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E o texto nos diz que a sogra de Simão estava enferma. E o que é que as pessoas ali daquela casa, o que é que aquelas pessoas ali fizeram? Elas rogaram por aquela mulher. Aquelas pessoas rogaram ao Senhor pela saúde da sogra de Pedro. E Jesus, ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Eu posso imaginar aquela mulher com uma febre tão alta e a enfermidade tão grande que ela estava deitada ali. Ela estava com uma convalescência tal que ela não pôde oferecer uma das coisas que era mais característico nas sociedades orientais daquela época e com a sociedade judaica da época de Jesus não era diferente, que era a hospitalidade. Ela não pôde se levantar para receber Jesus, para receber o seu genro e para receber os demais discípulos que estavam ali. É necessário que Jesus se incline para ela. E aqui nós vemos, amados irmãos, uma simbologia muito importante. O Senhor, ele indo em direção, ele se inclinando na direção daquela mulher. Então ele repreende a febre. E ela logo fica boa. Isso é maravilhoso, queridos. Ele vai até ela. E o resultado disso é que ela levanta-se logo. Ela logo fica de pé. E ao ficar de pé, o que é que ela faz? Ela servia-os. O texto diz que ela logo fica de pé e a atitude primeira dela é o serviço. A atitude primeira dela é buscar servir os que estão ali. Notem as atitudes, como elas se encaixam. O Senhor Jesus, após o trabalho, após o seu trabalho, após o fazer a vontade do Pai, no que se refere ao serviço ali na sinagoga, ele vai fazer a vontade do Pai no que se refere ao descanso na casa de Simão. Aquela mulher, ela uma vez prostrada, ela não pôde oferecer a hospitalidade tão característica daquele povo, mas uma vez curada, ela se levanta e logo ela vai servir às pessoas que estavam ali.
Nós encontramos, queridos, em todas essas informações, nos versículos 38 e 39, muitas lições para nós como cristãos, como crentes que são chamados a servir ao próximo na prática, a amar na prática o próximo da mesma maneira que o Senhor nos ama, da mesma maneira que o Senhor ama também aquele próximo. Se nós formos levar em consideração aqui uma simbologia para a nossa vida no que se refere a este evento em relação à sogra de Simão Pedro, nós vamos ver que nós estávamos em uma situação, inclusive, pior do que a dela. Porque em Efésios capítulo 2, nós podemos ver em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 até o 10, olha a situação em que nós estávamos. Efésios 2, de 1 a 10, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, que nós encontramos aqui fazendo aqui uma comparação entre a situação em que aquela mulher estava, o seu corpo estava, e a situação em que espiritualmente nós estávamos, muito pior. A situação nossa muito pior. Aqui nós vimos essa mulher, ela deitada, febril. Mas aqui em Efésios, e é claro que o assunto não é o mesmo, mas só para trazer aqui uma comparação, nós estávamos mortos. O texto diz que nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1 nos diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. O versículo 1 começa desse jeito. E o versículo 10, depois de dizer que nós fomos levantados da posição de mortos, o versículo 10 fecha dizendo o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Uma vez levantados, nós também somos chamados a servir. Uma vez saídos da posição de mortos, uma vez agora vivificados, nós somos chamados para a posição do serviço cristão, em virtude de um genuíno amor que o Senhor colocou em nossos corações. E isto é maravilhoso aos nossos olhos. A situação nos diz aqui que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o que é que nós temos aqui? Como é a vida daquela pessoa que ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? O que é que ele faz? Ele anda de acordo com o mundo. Ou seja, as coisas que para o mundo são coisas normais, as coisas que para o mundo são coisas naturais, as coisas que para o mundo todo mundo faz. Nós antes andávamos, e essas pessoas ainda hoje, elas andam segundo o príncipe das potestades do ar, que também é chamado de espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é este príncipe das potestades do ar? É Satanás, o nosso inimigo. É assim que nós andávamos. E por isso urge a necessidade de continuarmos pregando o Evangelho.
e de pregar mais e mais, e de empreender o máximo possível de meios para a propagação do Evangelho, para a pregação do Evangelho, para alertar essas outras pessoas que elas estão agindo conforme o mundo, andando conforme o mundo e conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse nosso levantar, ele deve ser para isso, para alertarmos, para avisarmos para essas pessoas que nós temos no serviço cristão muitas vezes o levar alimento, muitas vezes o levar uma sopa, muitas vezes uma cesta básica, muitas vezes uma roupa, outras tantas vezes brinquedos e tudo mais que a gente possa fazer para essas pessoas, mas sempre lembrando para nós mesmos em nossos corações, para nunca ficar esquecido em nossos corações. E para que isso se reflita nos corações deles, de que essas coisas elas são de boa vontade, de boa mente, por amor, mas que elas são um meio para o fim. O fim não é, nunca foi a atividade social. O fim da igreja não é e nunca foi a atividade social, mas nós reconhecendo que o ser humano, ele não é só espírito, ele é também a sua alma, a sua mente, ele é também o corpo, nós reconhecendo também essas outras áreas, essas outras faces da sua vida, então nós dizemos para ela, nós também queremos te ajudar nesta outra área. Na área da alma, as dores da alma, aquela área em que um ombro amigo ajuda, aquela área em que um ouvido atento ajuda, aquela área em que um aconselhamento bíblico com palavras sábias vindas dos altos céus também ajuda. O agasalho, o alimento, um mimo para o filho, também ajuda, porque o ser humano também é corpo, também tem corpo. Mas sempre lembrando em nossos próprios corações e também para os corações daqueles que nos ouvem, que essas coisas, elas são um meio para alcançar-lhes aquilo que lhes é mais precioso e que nós, por sabermos que é mais precioso, então nós deixamos bem claro para elas que é lá que nós queremos atingir, que é o Espírito, que é aquilo que ela vai levar, que aquela pessoa vai levar para a eternidade. É o Espírito. Quer seja na vida eterna, aí o corpo transformado, quer seja na perdição eterna. Por isso a necessidade de levar na prática este amor ao próximo, de alertá-los de que, infelizmente, por pensarem que estão fazendo a sua própria vontade, na verdade estão segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E o versículo 3 vai continuar nos dizendo que entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha que diferença daquilo que nós sempre imaginávamos. Todo mundo sempre se acha filho de Deus. Mas o texto aqui diz que quando a pessoa ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador, quando a pessoa ainda está andando no desejo da própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, essas pessoas são filhos da ira. E não filhos de Deus, como muitas vezes pensa que é. Por isso, a urgência da pregação. Por isso, a necessidade do empreendimento de todos os meios na pregação, na propagação do Evangelho. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Estávamos mortos. Ou seja, estávamos em estado de letargia.
estávamos em estado de depravação total, estávamos em um estado de incapacidade total de nos achegarmos a Deus. Estávamos mortos em ofensas em ofensas e pecados. Ele nos vivificou com Cristo. Ele nos deu vida com Cristo. A graça nos salvou. Aquilo que nós não merecíamos, nós recebemos. E o versículo 7 em diante diz: para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, para mostrar hoje em dia, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Precisamos, amados irmãos, levar esta palavra. Precisamos, queridos, levar essa palavra para aqueles que nos ouvem, que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É necessário que todas as pessoas que nos ouvem saibam que não importa o que elas vão sacrificar, não importa o que elas vão oferecer, não importa o quanto sejam boas para a sociedade, não importa o quanto sejam boas para suas famílias, não importa o quanto elas tenham uma vida relevante para as pessoas que estão ao seu redor, se elas não tiverem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se a graça ainda não está em seu coração, então ela precisa desesperadamente de Cristo, ela precisa desesperadamente de Jesus em sua vida. Ela precisa. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o que nós encontramos aqui, queridos, é o Senhor, Ele nos mostrando de maneira maravilhosa o quanto estávamos prostrados, o quanto estávamos mortos, totalmente inertes, e o Senhor nos salvou. Por uma graça, movida por um amor que nós não compreendemos, mas nós aceitamos e queremos dividir este amor. Queremos falar deste amor, queremos falar desta graça, queremos falar desta misericórdia para todas as pessoas que nos ouvem. Então, embora lá seja um contexto de um fato histórico, né, uma mulher que estava prostrada em uma cama, mas ela se levantou e servia, nós também estávamos aqui. Em outro contexto, uma questão agora espiritual, mas que também fala abundantemente conosco. E que também nós podemos usar aqui um certo paralelo, para a intenção mesmo de mostrar a posição em que estávamos antes. Um outro ponto bastante interessante, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 38, é que rogaram por ela. O texto nos diz aqui no versículo 38, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Eis aqui um ponto, queridos, do ministério do cristão, que não pode, não deve ser ignorado. O rogar por alguém, a intercessão, o colocar-se de joelho em favor do outro. Nós vemos em Tiago, capítulo 5, versículo 16, o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orai uns pelos outros. A oração uns pelos outros. O fato de orar, o fato de interceder, nós encontramos aquele momento em que aquelas pessoas que estavam ali naquela casa, ao verem o Senhor, elas intercedem ao Senhor. Elas pedem, elas rogam, elas oram em favor da sogra de Simão Pedro. E essa atitude ela precisa ser nossa até hoje.
a de orar uns pelos outros, a de reconhecer a necessidade do outro, a de reconhecer que o outro está precisando de oração e orar pelo outro, de nos colocarmos entre a necessidade do outro e o Senhor. A vida de oração por aqueles que precisam. Ao irmos em direção à necessidade do outro, é necessário que esta ida em direção à necessidade do outro seja uma ida debaixo de muita oração, debaixo de uma vida de oração e debaixo de uma intercessão em favor do outro. Voltando para Lucas, no capítulo 4, versículo 39, diz que Jesus inclinou-se para ela. Eu quero falar novamente disso, porque mostra o Senhor Jesus ele indo em nossa direção. E você pode se perguntar, quando foi que Jesus veio em minha direção? Eu te digo, querido, eu te digo, minha querida, todas as vezes que você ouviu falar de Jesus, todas as vezes que você ouviu a pregação do Evangelho, todas as vezes que alguém falou do amor de Deus para você, foi o Senhor se inclinando em sua direção. Todas as vezes que você ouviu a pregação do Evangelho, foi uma atitude do Senhor em direção a você. Foi uma atitude do Senhor em direção ao teu coração, se inclinando para você. A única coisa que você precisa fazer em relação a isso é aceitar que essa inclinação é por amor. Reconhecer que, por causa da vida de pecado, você não conseguiu enxergar, mas agora você enxerga e agora você pede, com sincero arrependimento, perdão pelos seus pecados, e Ele agora entra na sua vida e faz de você uma nova pessoa, de filho da ira, como está lá em Efésios capítulo 2, para filho de Deus. De morto nas ofensas e pecados, para agora vivo em virtude da morte e ressurreição de Jesus, perdão dos pecados e arrependimento genuíno. Simples. Quando você se perguntar quando foi que Deus teve misericórdia de você, ou quando foi que Deus se inclinou para você, lembre, Ele se inclinou para você todas as vezes que você ouviu a pregação do Evangelho. Todas as vezes que você ouviu que Jesus te ama. É uma frase tão corriqueira hoje. Se ela não fosse tão profundamente verdadeira e tão verdadeiramente profunda, nós poderíamos chamar isso até de clichê. Mas não é verdade. É que, infelizmente, muitas vezes é pronunciada fora de contexto, muitas vezes é pronunciada tantas vezes que as pessoas acabam não dando a relevância que esta afirmação tem. Uma relevância eterna, a de que Jesus te ama e que foi por este amor que ele veio para morrer na cruz em nosso lugar. Por causa deste amor verdadeiro, eterno, profundo, por cada um de nós. Jesus te ama de tal maneira como se só existisse você em todo o planeta Terra. Ele te dá atenção de tal maneira. E ele conhece você de tal maneira como se só existisse você em toda a Terra. Jesus te ama de tal maneira como se só existisse você. Apenas receba esse amor. E como nós vimos lá em Efésios capítulo 2, nós vemos aqui também que assim que essa mulher ela se levantou, ela serviu. Ou seja, ela começou o seu serviço. Nós, os cristãos, somos chamados para isso. A gente está prostrado, aí o Senhor nos levanta, nos coloca na posição de serviço. E a única consequência para isso é servir. É ser instrumento na mão de Deus. É se colocar como instrumento nas mãos do Senhor. Essa mulher, ela se levanta e serve. E você, e eu,
uma vez levantados por causa do milagre, do maior milagre que existe, que é a salvação do homem, temos como atitude agora a do serviço. E devemos continuar com esta atitude e devemos levar adiante esta atitude de amar na prática, ou seja, servir. Sempre lembrando que o maior tesouro que nós temos é o Evangelho. E o maior tesouro que nós podemos dar para outra pessoa é o Evangelho. Vamos levar. Levemos esta palavra a todos aqueles que estão em situação de rua ou em situação de uma casa sem todos os confortos que nós temos. Vamos levar esta palavra para aqueles que estão em bairros mais chiques. Vamos levar esta palavra a todas as pessoas, independentemente de sua posição, independentemente da situação, independentemente de como nós enxergamos onde essa pessoa está, como essa pessoa está. Vamos levar esta palavra para aquela pessoa que tem a parte espiritual, que tem a parte imaterial e que tem a parte material. Reconhecemos essas duas necessidades. E é necessário que estejamos preparados para suprir a todas as necessidades dessas pessoas. Muito obrigado, igreja, por ver nos irmãos o amor de Deus na prática na vida de vocês. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor Deus, nesta noite, nesta oportunidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus, a colocarmos na prática, a colocarmos em prática aquilo que nós vimos hoje. Aqueles que para a tua glória, para a tua honra já estão colocando, fortalece, Senhor Deus, reanima, Pai. Redobra as forças, Senhor. Muito obrigado por esses homens e mulheres que são exemplos para nós. Nós te agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.